Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Assim Jesus saudou seus discípulos quando apareceu para eles após a ressurreição. A paz esteja com vocês. Paulo também sauda toda a igreja. Com a paz de Cristo esteja contigo. A paz de Cristo esteja na sua casa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos, Senhor Jesus, nesta hora, para te agradecer. Agradecer porque o Senhor é nosso Pai Celestial. Te agradecer porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Te agradecer, ó Pai, porque a sua bondade, as suas bênçãos são incontáveis. Te agradecer porque as suas misericórdias duram para sempre. Te agradecer pela graça, Senhor Jesus, que o Senhor nos concede a cada dia. Deus, hoje eu quero te pedir, ó Pai, vem curar as feridas do meu coração. Vem curar as feridas do coração dos teus filhos que estão acompanhando esta oração neste momento. Senhor, visita cada situação, visita cada problema, visita cada dor. Pai, vai curando a alma, vai curando os pensamentos que traz tristeza e dor e sofrimento. Senhor, visita a raiz do problema, que esta pessoa ela possa ser próspera, que ela possa ser curada das mais profundas feridas e dores. Senhor, que exista um recomeço na vida dela, que ela possa viver algo novo que vem do céu. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, ser com teus filhos neste momento. Pai, eu te peço, visita aquela pessoa que está ansiosa neste momento, depressiva, que não tem mais sonhos, que não tem vontade de viver, ó Pai. Senhor, que ela seja alcançada por Ti, que haja um recomeço, que ela tenha um propósito para viver. Deus de poder e glória, Santo, Santo de Israel. Senhor, seja o consolo, seja o socorro presente na hora da angústia. Senhor, que nada venha fazê-la parar ou desistir. Que ela possa seguir na confiança que o Senhor está com ela. Que essa pessoa seja abençoada. Que essa pessoa tenha um reinício, um recomeço de vida. Na Tua presença, Senhor, eu peço, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que nos diz assim. Lucas 8, capítulo 8, versículo 8. Outra parte ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. É interessante que eu estava conversando hoje com a minha amiga sobre os sonhos. Quando eu sonhava, eu era uma pessoa mais feliz. Quando eu tinha sonhos, eu ia em busca de realizá-los. Em um determinado momento da minha vida, eu deixei de sonhar. Mas por que sonhar? Se os meus sonhos não se realizam, por que sonhar? Só mais um sonho para escrever, para ir para a gaveta? Eu passei por longos períodos da minha vida sem sonhar. E por esse período que eu fiquei sem sonhar, irmãos, eu estava morrendo aos poucos. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Você vive um dia após o outro, mas você não tem expectativa de vida. Você não espera que algo novo aconteça. Isso não é bom. E em determinado momento da minha vida, eu viajei para a casa dos meus pais e ali eu tive um recomeço. Deus me deu a direção novamente para sonhar. E naquele momento, eu estava pedindo para Deus, Senhor, o que eu posso fazer? Eu tenho uma família, eu queria proporcionar algo a mais para minha família, para o meu esposo, para minha filha, mas eu ainda não estava fazendo nada disso. Mas o maior ministério que eu estava exercendo era o ministério de ser mãe, de cuidar.
E Deus, ele foi bondoso comigo. Ele me levou ao passado, em que eu ajudava as pessoas mais idosas. Eu ia para a cidade com a minha avó e eu ficava na fila para ela e para outras senhoras idosas. E elas ficavam sentadas descansando até chegar o momento do banco abrir para elas retirarem o dinheiro. Enquanto isso, eu estava na fila. Enquanto eu ficava na fila, eu falava para quem ia chegando depois: aqui atrás de mim tem mais 4 pessoas, elas estão sentadas porque elas são idosas. E vinha uma e outra e outra, e eu ia falando sempre a mesma coisa, incansável. E um certo dia eu estava com a minha mãe na cidade, tinha viajado para passar uns dias com eles, e eu estava no banco com a minha mãe. A gente foi resolver uma situação, cancelar um desconto indevido, e naquele momento a minha mãe falou: minha filha, se você não tivesse vindo, eles iriam ficar descontando, porque eu já pedi 1, 2, várias vezes. E naquele momento eu voltei a sonhar, porque Deus me levou lá no passado. Deus me levou lá no passado, em que eu ajudava a minha avó, em que eu ajudava as outras senhoras que também estavam cansadas de ficar em pé ali naquela fila. Então, meus irmãos, um sonho nasceu em meu coração. E eu comecei a executar. E eu comecei a ter vida. Uma vida alegre, uma vida em plena paz. Mas até então, eu estava ferida, eu estava estagnada. Eu tinha deixado de sonhar por algum motivo que nem eu sei qual foi o motivo. Mas eu voltei a sonhar porque eu queria proporcionar algo para minha filha, né? Algo a mais para minha filha, algo a mais para meu esposo, e queria também me sentir útil. Porque eu sempre havia trabalhado. E eu sou uma pessoa ativa. Então eu voltei a sonhar, eu voltei a exercer, né? Esse meu ministério de sonhos. Eu tenho tantos sonhos. Sonhos de louvar, sonhos de escrever livros. Todos estão em andamento, mas nenhum ainda foi finalizado. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que independente do momento da conclusão, o que importa é o desenvolvimento, é o início e o meio. E quando chegar no fim, você já terá passado por todas as fases, se alegrando. Pois quando a pessoa sem sonho tem uma face triste, ela carrega um fardo pesado, ela não tem ânimo. Mas uma pessoa alegre com propósito, os dias dela se tornam mais leves. Assista o peregrino. O peregrino, ele tinha um fardo muito pesado. E ele tinha certeza que do outro lado ele encontraria o alívio para todo aquele sofrimento que ele passava. Então o peregrino, ele seguiu aquele caminho. E nesse caminho que ele seguia em direção à luz, era o céu. E ele passou por todas as fases difíceis. Desviou para a direita, desviou para a esquerda, mas ele chegou no alvo, que era Deus. E quando ele chegou, quando ele foi vencendo os obstáculos, o fardo pesado foi desaparecendo. Então assista o filme Peregrino, que é uma lição de vida. E quanto às sementes que caiu em terra boa, qual tipo de semente você está sendo? Aquela semente que só quer ferir? Aquela semente que é um espinho? Aquela semente que cai em terreno arenoso? Aquela semente que cai à beira do caminho, que cai sobre as pedras? Aquela que cai entre os espinhos e é sufocada? Porque aqui diz assim na palavra do Senhor, na parábola que Jesus contou para aquela multidão: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada. Quantas vezes nós somos, diria, pisados, né? Quantas vezes pessoas falam coisas pra gente que nos entristecem? Nós somos menosprezados. É como uma sementinha na beira do caminho que vem alguém pisa e destrói, e ela não cresce. E essa semente que caiu à beira do caminho foi pisada, as aves do céu a comeram. Parte dela
caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Às vezes, nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, e a gente conta para as pessoas, a gente compartilha. Mas, em vez de receber um sorriso alegre, uma palavra de ânimo, a gente recebe palavras negativas que nos desmotivam. Não vai dar certo. Você é doida. Essas palavras que a gente recebe, às vezes, são como espinhos, que, se a gente deixar crescer, tamanha negatividade nas nossas vidas, nos impede de seguir e de prosperar. Assim como essas sementes que cresceram, que caíram entre espinhos, elas até cresceram, mas elas sufocaram, né? Os espinhos sufocaram a planta e impediu que ela crescesse, desse frutos. Então não deixe nenhuma palavra negativa vir à tua vida, entrar na tua mente e venha destruir os seus sonhos. Continue sonhando. Vá em busca, né, do teu chamado, do teu propósito de vida. E siga uma vida em plena alegria. A outra parte caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Então que você possa ser um terreno fértil, uma terra boa, para que todas as sementes, todos os seus sonhos, todos os seus projetos estejam semeados em um terreno bom e que venha dar bons frutos, que você seja próspero, que você venha alcançar o teu objetivo. E com isso, Jesus ele explicou para os discípulos. Primeiro ele advertiu, exclamando: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros falo por parábolas para que, vendo, não veja, e ouvindo, não entendam. Nem tudo a gente deve falar para as pessoas. Às vezes é necessário você falar em parábolas, às vezes é necessário você falar entre linhas, pois os seus sonhos, somente você pode sonhar. Os seus objetivos, somente você pode alcançar. E com a ajuda de Deus, eu tenho plena convicção que você alcançará os seus sonhos. Entretanto, não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Não entregue suas batalhas nas mãos de quem vai te jogar para ser destruído, mas entregue suas batalhas na mão do general de guerra, braço forte e poderoso, que é o nosso Senhor Jesus. Ele tem todo o poder para te ajudar a vencer. Ele tem todo o poder para vencer por você. Apenas confie, tenha bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E Jesus ele explica o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Quando nós deixamos a palavra fluir, crescer, germinar em nosso coração, nós começamos a ver a plenitude da glória de Deus. As sementes caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Então não permita que Satanás venha tirar a palavra do teu coração. Que você possa ouvir e que essa palavra dê bons frutos na tua vida. Que você seja obediente, que você seja amável. Que o fruto do Espírito Santo venha produzir grandes coisas na tua vida. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que você não creia e não seja salvo. Então, essa é a semente que cai à beira do caminho. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus,
acreditam naquele momento, mas depois elas esquecem. É como a semente que caiu à beira do caminho. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. A gente se alegra ao ouvir algo bom da parte de Deus. E a gente sai ali exaltado, né? A gente sai ali, né, exultando de alegria. E depois, a gente esquece. A gente precisa novamente. É como a comida que a gente come todos os dias. Todos os dias é necessário a gente fazer várias refeições. E hoje pela manhã eu tomei café da manhã. Só que daí, quase meio-dia, eu almocei. Porque eu nem lembrava mais que eu tinha tomado no café da manhã e era necessário que eu almoçasse. Que a palavra de Deus não seja assim em nossas vidas. Que a palavra de Deus ela seja viva e eficaz. E que nós possamos estar alimentados dessa palavra o tempo todo. E que nós possamos fazer com a palavra de Deus assim como cada refeição. Que a gente possa ouvir. Que a gente possa ler. Que a gente possa aprender. E que a gente possa querer mais e mais e mais. Da mesma forma que alimentamos o nosso corpo, que a gente também venha alimentar o espírito. E não faça como eu que fiz no café da manhã, que nem tinha lembrado que tomei no café da manhã. E depois eu almocei, porque eu já estava com fome. A palavra de Deus assim, é assim às vezes. O inimigo vem tentando tirar dos nossos corações, da nossa mente, para que nós não produzamos fruto na presença do Senhor. Para que essa semente ela venha morrer. Então hoje eu profetizo em nome de Jesus na tua vida. Que todas as palavras, todos os livros, tudo o que você lê na palavra do Senhor, cada profecia, cada promessa, cada palavra de adoração, cada palavra de louvor, que fique firme em teu coração, que produza bons frutos, em nome de Jesus. Em seguida, as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Então, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e que ela fique firme em nosso coração, que ela possa criar raiz, para que nós venhamos a crescer espiritualmente com Deus. Essas pessoas creem algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Realmente, meus irmãos, é difícil. Nós escutamos uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, e a gente fica repleta de alegria, a gente fica contente. Mas quando vem a luta, quando vem o desespero, quando vem as dívidas, quando vem situações conflitantes, a gente se desespera. Essas são as provações. Aí a gente se desespera e a gente deixa de acreditar. E quando a gente deixa de acreditar, a gente retém a bênção. As bênçãos são impedidas de chegar até a gente. Essas são as sementes que caíram sobre as pedras. E nós não somos esse tipo de semente. E muito menos pedra. Nós somos terreno árido e fértil. E tem as sementes que caíram entre espinhos. São os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Então, esses espinhos, além da situação que eu criei para vocês, que pudessem entender, de pessoas falando para que a gente não faça, que acaba sufocando os nossos sonhos. Essa é uma forma que eu entendi, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Mas o Senhor ele nos deixa o significado real. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. As preocupações do dia a dia realmente, ela nos preocupa, ela nos tira a paz, ela nos deixa aflito, porque nós preocupamos com riquezas, preocupamos com bens materiais, preocupamos com o nosso sustento. Mas tenha convicção de uma coisa: o nosso Deus acrescentará e está acrescentando em nossa vida tudo o que nós estamos precisando.
E nós não vamos ser sufocados pelas preocupações. E muito menos nós iremos almejar riquezas e bens materiais. Pois eu creio que o Senhor, Ele está acrescentando em nossas vidas tudo o que nós precisamos. Bens materiais, prosperidade espiritual, bênçãos na família, restauração. Ele é dono do ouro e da prata. Ele está acrescentando tudo e nós não precisamos ficar preocupados. Pois no tempo certo, tudo se cumprirá. Mas as que caíram em terra boa são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Irmãos, então que todas as vezes que nós escutarmos a palavra de Deus, que nós possamos guardar no coração, para que nós sejamos abençoados, para que possa produzir frutos, 100 por 1. 100 por 1. Assim é a promessa do Senhor hoje nas nossas vidas. Que nós possamos guardar a palavra no coração, que a nossa mente esteja blindada e que nada venha nos tirar do caminho que nos leva ao céu. Em nome de Jesus. Hoje eu quero orar por você. Eu quero orar pedindo a Deus para te abençoar. Que mais um dia do nosso Projetando 2026 seja para a honra e glória do Senhor. Que 2026 seja o ano da tua vitória. Que agora, finalizando 2025, que você possa receber as bênçãos do Senhor. Que a tua casa possa ser contemplada. Que você possa cantar o hino da vitória ainda este ano. E que em 2026, cada mês, seja um mês repleto de bênção na tua vida. E que os céus se abram para te abençoar. E que os frutos que você vier a produzir, que seja 100 por 1. 100 por 1. Que se multipliquem em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento, ó Pai, teu filho, tua filha que está clamando neste momento, que está entregando sonhos e projetos. Eu te peço, ó Pai, cura teu filho de todas as feridas. Senhor, enquanto a ferida existir, Pai, a pessoa está impedida de prosseguir. Meus irmãos, que você entenda que é necessário curar as feridas, é necessário pedir perdão, é necessário perdoar, para que a boa vontade do Senhor se cumpra em tua vida. Então eu profetizo cura em nome de Jesus. O Senhor Jesus está tocando as suas feridas, está tocando as suas dores e está te dando a vitória nesta noite. Obrigada, Papai do Céu, por ser o nosso Pai Celestial. Senhor, abençoa a minha casa. Vai pedindo para o Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa a casa dessa pessoa, Senhor Jesus, abençoa a vida, restaura, Senhor. Visita a família, visita, Senhor Jesus, a vida profissional. Vai clamando ao Senhor, vai falando com Ele o que você necessita. Vai, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, cura minhas feridas. Vai curando, Senhor Jesus, as feridas dessa pessoa. Ó Deus de poder e glória, Santo de Israel, que haja perdão, Senhor Jesus, que haja perdão. Senhor, eu apresento a vida profissional dessa pessoa e a financeira. Senhor, faça prosperar, que ela cresça em graça e sabedoria e que ela possa colher e viver o melhor desta terra na tua presença. Em nome de Jesus, que haja fartura, que, Senhor, que nós possamos emprestar e doar e jamais pegar emprestado. Encha-nos, Senhor Jesus, enche os nossos celeiros até transbordar. Que nossa conta bancária, Senhor, seja abençoada por Ti. Deus, que a nossa vida espiritual, ó Pai, seja repleta das Tuas bênçãos. Enche-nos até transbordar, ó Pai. Que nós possamos Te adorar a cada dia em espírito e em verdade. Pois o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Visita, Senhor Jesus, essa família, visita esta casa e acrescente tudo que ela está precisando. Tira a ansiedade,
Tira a depressão com a tua mão forte e poderosa, Senhor Jesus, operando cura. Senhor, o Senhor ainda realiza milagres nesta terra, ó Pai. E é nesta plena convicção que nós oramos. Nós estamos aqui diante de Ti, esperando uma palavra abençoada que vem dos céus. Ó Senhor, opera cura em minha vida. Opere cura na vida da tua filha, na vida do teu filho, ó Pai, que está crendo nesta palavra profética desta noite. Em nome de Jesus, capacita-me a cada dia. Tira-me o cansaço, para que eu possa honrá-lo, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.